Ora viva pessoal, eu tenho visto alguns vídeos nos últimos dias a falarem sobre alguma guerra entre brasileiros e portugueses, alguns duelos, mas para o mal. Portanto, eu vou fazer aqui um vídeo em que vou começar a falar dos duelos, mas para o bem. Isto é uma notícia do dia 15 de novembro, da jornalista Alexandra Prado Coelho, do Jornal Público, em que fala do Festival Brasileiro Fartura que chegou a Portugal e que houve um duelo na cozinha ali no mercado Time Out, que fica ali no Caixoré, no Mercado da Ribeira. Depois vou pôr os links todos para lerem as notícias ao pormenor. Estes são os duelos mais importantes que devem haver entre Brasil e Portugal. São duelos bem saborosos, por sinal. Pronto, depois leiam em pormenor tudo o que vem aqui na notícia. Duelos entre qual é a melhor feijoada, se é a transmontana ou a brasileira. A feijoada transmontana é a feijoada, portanto, portuguesa, que vem da região de Trás-os-Montes. E, portanto, isto já é uma notícia do Diário de Notícias, do Pedro Sequeira. Houve, portanto, ali no Mercado da Ribeira, no Time Out Market, no Mercado Time Out, houve um duelo entre brasileiros e portugueses. Foi um duelo muito saboroso. Eu agora vou mostrar aqui mais algumas notícias que eu tive aqui a apanhar sobre a relação boa entre Portugal e Brasil. Por exemplo, temos aqui uma notícia da Ana Clara Brandt, da UAI, em que diz que atores brasileiros se destacam em novelas portuguesas e aprovam a experiência. Tiago Rodrigues, Silvia Pfeiffer e Tássia Camargo, só para nomear alguns nomes. Mais um duelo, não é? Que é um duelo agradável de seguir. Alguns atores portugueses também têm tido a experiência de ir ao Brasil, não tantos como acho que deveriam ter essa oportunidade. E agora vou mostrar aqui mais uma notícia e falar aqui sobre um assunto que divide muito Portugal e o Brasil, que tem a ver com a colonização, os escravos, portanto, todo esse pormenor de tudo o que se passou nessa altura. E temos aqui uma notícia do Sr. João Pedro Marques, do Observador, muito interessante, que diz que só 4% dos navios negreiros partiram de Portugal. Eu aconselho todos os brasileiros e os portugueses a lerem este artigo. Portanto, isto é um artigo que se enfoca no Sr. Pedro Laíns, que escreveu um artigo escreveu recentemente sobre o antigo tráfico transatlântico de escravos e diz aqui coisas muito interessantes. Que das viagens de navios negreiros, 37% tinham origem no Brasil, 31% na Grã-Bretanha, 13% na França, 5% na Holanda, outros 5% nas Caraíbas e só 4% é que partiam de Portugal. E atenção, que já o Brasil era independente a partir de 1825, ainda continuaram com o negócio de escravos. Eu acho que é um pouco injusto culparem muito Portugal por esta questão do tráfico de escravos. Portanto, é muito interessante leem muito bem este artigo todo que está aqui, para perceberem ao pormenor realmente tudo o que se passou nessa altura. Depois temos aqui mais uma notícia a falar sobre tecnologias. Portanto, startups de Brasil e Portugal vão ter um incentivo de quase 8 milhões de reais para desenvolver a indústria 4.0. Isto é do e-commerce news e, portanto, é mais uma iniciativa muito interessante da conexão e na ligação, portanto, uma espécie de duelo agradável entre Portugal e Brasil. Agora vamos então falar aqui na parte desagradável, que é aquilo que muitos têm andado a falar nos últimos dias. Esta menina aqui, uma senhora brasileira, acho que posso chamar por menina, não me leva mal, que vem aqui no Diário de Notícias, portanto, diz que foi agredida
por 4 portugueses. Ela não diz que foi agredida, ponto. Não é? Porque problemas na noite de Lisboa existem muitas, mas ela frisou que eram portugueses. Isto é um caso muito complexo. E ela está aqui a falar de xenofobia. Portanto, ela foi agredida por motivos de xenofobia. Caso não saibam, xenofobia em Portugal é crime. O que ela devia ter feito não era partir para o bate-boca, nem pedir explicações. Não é? Aquilo que eu estive a ler e aquilo que eu consegui mais ou menos descobrir foi uma forma genérica de uma outra rapariga portuguesa de dizer aquilo que é muitas vezes dito em Portugal, que é: as brasileiras vêm para Portugal para roubar os maridos às portuguesas. Isso não é xenofobia. Isso não foi um ato direto para ela dizer: você roubou-me o marido, você é uma não sei o que brasileira pi, os brasileiros não prestam pi. Se foi assim, ela chamava a polícia e apresentava queixa, testemunhos, e apresentava queixa por estar a sofrer alvo de xenofobia. Isso sim. Agora, de uma forma genérica, andar uma portuguesa a mandar piadas, ela não soube lidar com a situação. Portanto, a outra também não tinha nada que lhe bater, mas o conselho que eu dou é: ignorem. Na noite, principalmente nos locais de diversão noturnos, na noite, ignorem esse tipo de situações, ok? E não tentem. Neste caso é um pouco complexo porque envolve aí a questão de falar dos brasileiros e tal, mas é uma forma genérica. Por exemplo, agora vou mostrar aqui uma outra notícia. Aqui ao pé perto de onde eu moro, aqui no concelho onde eu moro, foi assaltado um mini mercado. Está aqui, em Alcabidez. E os funcionários do supermercado apanharam um ladrão e evitaram um assalto em Alcabidez. Se uma pessoa for a ouvir portanto, há aqui um vídeo que se pode ver, eles não falam nada da nacionalidade da pessoa, mas eu ouvi na televisão eles mencionarem que o assaltante era brasileiro. Mas aqui não diz nada. Aqui não diz nada que ele é brasileiro. Uma pessoa, se for ler esta notícia, não sabe que o senhor é brasileiro. O que se passou é que ele assaltou, levou porrada e foi preso. Pronto. É isto que deve ser feito. Não se deve revelar se a pessoa é chinês, brasileiro, dinamarquês, seja lá de onde for. E por último vou mostrar aqui uma notícia aqui do Notícias Magazine de que um casal de idosos portugueses foi desalojado no Brasil sem indemnização. Portanto, isto já é de 9/11/2018. Um casal de velhotes do Brasil foi desalojado. Isto também não deve ser posto destes termos. É evidente que isto é um site português, não é? Porque não foram só desalojados idosos portugueses, foram desalojados imensas pessoas, brasileiros, foi muita gente desalojada dali. E, portanto, este tipo de notícias, no meu ponto de vista, são notícias que geram depois os tais conflitos, os comentários e os tais duelos que não interessam. E pronto, fico-me por aqui neste vídeo, só para dizer que o que é mais agradável nos duelos entre Portugal e o Brasil é estes aqui, olha, é a feijoada. Sentam-se à mesa e comem uma bruta de uma feijoada, seja portuguesa ou brasileira. Fiquem bem e tudo bom.